Shalom, queridos e queridas. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a forma como que Deus se revela e a preocupação do apóstolo Paulo com relação a essa manifestação. Lendo do versículo 7 ao versículo 13 da epístola dele escrita aos Efésios. Vamos lá? Pois bem, nós estamos meditando, lendo, estudando a epístola de Paulo aos Efésios. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre a preocupação do apóstolo Paulo sobre a manifestação da graça e a revelação da pessoa de Deus e a forma como que Deus faz para que seja manifesto a sua bondade e a sua presença no meio do seu povo. O texto diz assim: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força que opera do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Pois bem, olha, é importante nós ressaltarmos aqui e aplicarmos que o apóstolo Paulo está falando como que Deus se revela por meio dos santos. Ele fala sobre a questão do seu ministério no versículo 8, como menor, não porque ele era insignificante ou irrelevante, mas essa expressão era usada por ele pelo fato de que ele não teve esse tempo de andar com Jesus como os outros apóstolos. Ele não andou ao lado do Senhor, ele não foi selecionado para estar entre os 12, ele não passou esse período de 3 anos e meio de discipulado com Cristo. Por isso que ele traz essa expressão de ser o menor. Mas o fato é que ele vem trazendo que é por meio da igreja, né, que Deus manifesta a sua multiforme graça e sabedoria de agir. É por meio da igreja que Deus paralisa as ações do diabo, as ações do mal. É por meio da igreja que Deus se revela. Então é importante aqui saber que a igreja é o aferidor de medida, é a justiça de Deus, é o equilíbrio da sociedade. Uma igreja forte é uma sociedade forte, uma igreja estabilizada é uma sociedade estabilizada, porque Deus se revela por meio da igreja. Não é a única forma de Deus se revelar. Deus se revela de outras formas também. Porém, aqui, o que está sendo enfatizado pelo apóstolo Paulo é que a igreja é uma forma da manifestação da pessoa de Deus, que Deus se revela por meio da igreja e através da igreja, através da igreja, o próprio Deus se torna conhecido. Então, Paulo vem falando sobre a importância dos cristãos ali de Éfeso lembrar das suas tribulações, de como que ele passou por dificuldades e provações e privações para que Cristo fosse formado neles, para que Cristo fosse revelado a eles. Fazendo menção à ideia de que se eu paro, o reino ele deixa de se manifestar. Se eu parar, o reino deixa de se revelar. Então, cabe a nós, a igreja de Cristo, colocarmos a consciência na nossa mente e entender que a função da igreja é pregar o evangelho e anunciar o evangelho de Deus. Então, você é, sim, um missionário de Deus onde você está. Você é, sim, a revelação de Deus para uma sociedade que está cada vez andando a passos largos para o inferno. Que seja você a resposta de Deus para esta geração e a sua vida seja o contato que o Senhor tem para revelar a sua pessoa às pessoas que estão perdidas nesse mundo. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, fique na paz.